fato, o tema que eu vou falar vai ser o papel do jovem na igreja. E eu tenho que deixar uma aspas aqui, porque o tema não me permite usar a Bíblia, né? Não muito. E se eu usasse, ia ficar um negócio superficial, só para cumprir tempo. Então, como vocês viram, nem trouxe Bíblia nem nada. É muito perigoso eu subir aqui sem Bíblia e falar qualquer coisa. Então, de antemão, já deixo que tudo que eu falar foi baseado em visões de teólogos, historiadores e críticos da igreja. Bom, e logo de cara, em falar de jovem, eu teria que tratar em dois pontos. O primeiro seria que o jovem tem o maior desafio dentro da igreja. E o outro, que o jovem tem a maior missão dentro da igreja. Por que ele tem um maior desafio? Eu acho que é fácil de entender que ser um cristão, para qualquer idade, no século XXI, é uma coisa muito difícil, mais do que foi em qualquer outro século. Porque para o avô de vocês, para os parentes de vocês mais velhos, viver em uma sociedade diferente, com músicas diferentes, com artes, com danças, com vestimentas diferentes, e o nível de tentação que nós sofremos, todos nós aqui, é muito complexo em relação aos anos anteriores. Lógico, para aqueles que realmente são, porque ser hipócrita é muito fácil, né? Para aqueles que realmente possuem uma vida como cristão e não trazem a Bíblia como um palco de um teatro, é muito complicado. E dentro desse contexto cristão, é muito difícil ser um jovem. Porque para uma criança é facilmente induzida pelos pais. Uma criança é trazida contra a vontade dela e ela, ao menos, se questiona por quê. Não questiona a existência de Deus, pelo menos as normais, não. E um adulto, geralmente quando um adulto vem para a igreja, é porque realmente ele está convencido que deve estar aqui, que quer estar aqui. E uma pessoa de idade nem se fala, né? Que ela está aqui por livre arbítrio. E um jovem está numa fase crítica da vida. Uma fase que ele se questiona, ou deveria se questionar, porque não é pecado se questionar das verdades, das coisas que estão na Bíblia. Porque isso inclusive fortalece a fé. Então, e ele ainda está, por que está numa fase crítica? Porque ele ainda é meio que obrigado a vir para a igreja por conta dos pais. Então, é muito logo de mão. Então, nunca foi difícil para um jovem ser cristão, dizer eu sou cristão e ser de fato no século XXI. Bom, desse lado temos a maior missão, né? E do outro temos o maior desafio, agora a maior missão dentro da igreja. E logo de cara você vê que ser um jovem, além de ter o maior desafio, tem a maior missão dentro da igreja, é pedir para sofrer na vida, né? Por que a maior missão? Porque, e essa daqui vai ser minha tese, que eu vou ter que argumentar com ela ao longo da pregação. Que qual é o papel do jovem dentro da igreja? O papel do jovem dentro da igreja é reciclar a igreja, é modernizá-la, portanto, sem desrespeitar suas tradições e seus dogmas. É isso que torna a igreja viva. Não é à toa que Papa Francisco, ele diz que o jovem é o coração da igreja. E aqui fica a oportunidade, se você quer ter uma base, o que é uma referência, o que é um cristão no século XXI, Papa Francisco e Padre Fábio de Mello. São pessoas que, as posições como eles se colocam, as posições com que eles se colocam é com amor, com respeito. Infelizmente, diferente de muitos pastores famosos que a gente conhece, que usam a Bíblia para justificar sua visão completa de ódio. Bom, voltando. É muito difícil. Por que o Papa Francisco falou isso? Que
Porque qual é a função do coração se não deixar o corpo vivo, íntegro? A gente tem até um instinto, né, para ver se a pessoa está viva, em colocar a mão no coração, porque se parou, morreu. Então, sem o jovem, a igreja provavelmente teria morrido ao longo da história, não teria sobrevivido às coisas que sobreviveu. E aí você, no seu banco, deve estar pensando, esse cara está falando coisa nada a ver, como aqueles juveníssimos que sentam no canto da igreja e conversam o culto todo, pode manter a igreja viva. E aí, para defender isso, eu vou ter que usar a história da igreja. Eu acho que nada melhor de começar a história da igreja do que com um jovem que ninguém conhece, um jovem pobre que ninguém conhece, e aqui eu estou sendo irônico, Jesus, né, só é a personalidade mais conhecida da humanidade, que mudou os rumos da história. E ele viveu em um curto período de 33 anos. Então dá para imaginar, se ele morreu com 33 anos, a maior parte da Bíblia foi ele jovem. E alguém que mudou os rumos da história, em 33 anos é muito pouco. Então ele teve que condensar ao máximo as suas lições nas suas palavras. E para isso teve que utilizar parábolas, metáforas, hipérboles, enfim, que muitos nem percebem. Se você olhar rápido o Novo Testamento, você acha que ele fala uma coisa. Se você olhar criteriosamente, olhando o contexto da época, você vê coisas a mais. Então, Jesus viveu em uma época complicada, em que obviamente não existia o cristianismo. Não existia a igreja católica ou evangélica. Existia, na época, no lugar que ele estava, o judaísmo. E o judaísmo, e Jesus nos deu um presente, né? Que são 4 critérios para a gente criticar, para ver se a nossa igreja está indo bem, né? Que toda vez que... Quando você fala, a boca seca. 4 critérios para a gente usar ao longo da história, em qualquer momento, para você ver se a igreja está indo pelos rumos que ele designou lá atrás. Então, ele queria reformar o judaísmo. Ao contrário do que muitos pensam, ele não quis criar o cristianismo, uma nova religião, mas sim reformar o judaísmo. E o que ele criticou no judaísmo? 4 pilares que decore, leve para a vida de vocês, guarde no seu coraçãozinho. O primeiro, o amor. Quais são os 4 pilares de crise de uma religião? Primeiro, a falta de amor das pessoas. Segundo, a hipocrisia das pessoas. Terceiro, a mistura de política com religião. E quarto, a mistura de político com religião, comércio, coisa que o vale. Então, o que Jesus criticou na falta de amor do judaísmo? E aqui eu consigo elencar logo de cara 2 passagens na Bíblia que ele critica a falta de amor do povo judeu na época. O primeiro, mais evidente, que até um cego consegue enxergar, é a parábola, não a parábola, aquele momento em que ele se pôs a defender uma mulher que tinha adulterado. Que era uma adúltera. E estava no código de lei judaico que era permitido apedrejar alguém. Mas ele criticou isso. Ele perguntou, será que alguém que sente amor ao próximo, que tem um exercício de se colocar no lugar do próximo, tem coragem de apedrejar outra pessoa? Independente dos seus pecados, tem coragem de humilhar outra pessoa? E aí Jesus, de uma forma genial, colocou o ódio com que os judeus estavam para apedrejar aquela mulher contra eles mesmos, né? Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas foram com ódio para apedrejar a mulher e saíram com um peso na consciência. Então, essa é a primeira crítica de cara que a gente vê, que por mais que existam leis, por mais que existam dogmas dentro da Bíblia ou do Pentateuco na época, da Torá, que permitam uma margem de interpretação de você emitir ódio, você tem que ter amor antes de conhecer qualquer tipo de religião, né? E essa é a base com que Jesus sempre se colocou. A segunda, um pouco mais difícil, que você tem que garimpar para entender, está escondida na parábola do bom samaritano. Porque o povo samaritano na época, o povo judeu na época,
ele tinha uma certa xenofobia. O que é um xenofóbico, um xenófobo? Xenofobia vem de duas palavras. Xeno, do grego estrangeiro, e fobia, aversão. Não gosto do estrangeiro. Infelizmente, isso vem num pacote do ser humano, né? Que, por exemplo, hoje em dia tem na Europa as pessoas gostando do povo árabe, ou nos Estados Unidos, em relação aos mexicanos, e o povo judeu não era diferente. O povo judeu tinha um ódio, uma aversão aos samaritanos. Por quê? Um tempo atrás, um imperador, diga-se de passagem, maldito, chamado Zargão, na Síria, ele escravizou o povo judeu do norte em Samaria. Quem mora em Samaria é samaritano. Isso ficou guardado no imaginário popular, no coraçãozinho do povo judeu, essa mágoa, esse rancor, ao ponto que na época de Jesus aquilo estava inflamado, como uma ferida aberta, né? Em algumas passagens, não em umas passagens, mas alguns historiadores dizem que existiam conflitos entre judeus e samaritanos. Em alguns lugares construíram muros para separar. Quando chega a esse ponto, porque está difícil a situação. E Jesus foi audacioso ao, em uma parábola, colocar o samaritano em uma posição de bondade, não como vilão, né? Uma coisa que a gente só presta atenção na história em si, mas não presta, tipo, por que Jesus colocou um samaritano lá? E é por causa disso, né? Jesus foi contra essa tendência xenofóbica do povo judeu contra os samaritanos. Bom, segundo pilar, a hipocrisia. E para entender a crítica à hipocrisia de Jesus, você tem que entender uma separação que é feita na estrutura da sociedade judaica. Hoje em dia existe essa separação, mas com base econômica. Tipo, os ricos, classe média, pobre e miserável. Naquela época tinha um critério até um pouco mais religioso, né? Então era dividido. Uma delas, os essênios, que era tipo um povo que ficava transitando no deserto. E dois deles, que eram vistos como santos, eram os escribas e os fariseus. E como Jesus critica isso? Tem uma parte em Mateus 23 em que é todo reservado, uma cadenciação de Jesus falando: ai de vocês, escribas e fariseus, ai de vocês, escribas e fariseus. E o mais marcante de todos, o que você deve mais se atentar, é em Mateus 23, 14, que ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, que devoram a casa das viúvas e para disfarçar, oram por horas. E aqui é a parte mais importante: sobre vocês o castigo será mais severo, ou seja, mais severo até daqueles que pecavam. E aqui uma observação: Jesus tem um posicionamento diferente com cada pessoa. Com pessoas que são do mundo, pecadoras, e querem melhorar, Jesus se coloca numa posição de ajuda, como por exemplo a prostituta que lavou seus pés. Ele não ficou com nojo, ele salvou ela, muito pelo contrário, Em relação aos que estão na igreja e querem melhorar, ele tem uma opção de ajuda também, por exemplo com Pedro. Agora, com pessoas hipócritas, que passam a semana toda pecando e vem no domingo dar uma de santo, Jesus tem raiva, não ódio, é diferente. Jesus não tem ódio de ninguém, Jesus tem raiva dessa atitude. Então dá para perceber, leia Mateus 23 todo, você vai ver como ele trata, às vezes até de uma forma que você fica: caramba, esse é Jesus. Então essa foi a crítica à hipocrisia. Terceiro pilar que Jesus criticou no judaísmo: a mistura de política com religião. Bom, se você lê o Novo Testamento, você vai perceber que existe, aliás a Bíblia toda, uma mistura de política com o judaísmo da época. E essa política com o judaísmo, você, por exemplo, você vê no sumo sacerdote Caifás, que condenou a Jesus. Ele, sacerdote, caráter espiritual, e que tinha conversas, tinha reuniões com o imperador, com as autoridades políticas da época. E como Jesus criticou isso? Em um momento que alguém perguntou: eu devo pagar meus impostos? E que Jesus fala: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Que parece uma frase curta, boba, e que a gente subestima, e que por trás existe um raciocínio um pouco mais... Enfim,
O que significa dizer dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César? Significa dizer não dai a Deus o que é de César e nem dai a César o que é de Deus. Não misture coisas sagradas com coisas profanas. Política é manejada por pessoas. Pessoas são corruptas. Não misture igrejas, um lugar santo, sagrado com esse tipo de coisa. Porque quando isso aconteceu, sempre deu errado na história. E essa foi uma crítica de Jesus. E o quarto pilar do judaísmo, por último, que Jesus criticou, foi a mistura de política com religião e comércio. E aqui em duas passagens, que o primeiro foi o mais evidente, quando Jesus, lindíssimo, pega o chicote e sai estralando no comércio que estava se dando no templo, né? Porque Jesus preza pelo sagrado. Se você não sabe o que é, tem uma ideia do que é um sagrado, não sei se você já foi na Catedral da Sé, se você foi, vá, e entra lá, é uma calma, você percebe que é um caráter sagrado de algo, né? Uma coisa que você não pode sair fazendo qualquer coisa. Infelizmente nós andamos perdendo essa sacralidade toda. E a outra crítica que Jesus fez foi quando ele diz que não se louva a dois deuses ao mesmo tempo. Você não pode misturar, né, uma posição empreendedora e uma posição política. Não, uma posição empreendedora com uma posição espiritual numa igreja. Comercializar a fé, muitas vezes. E essa foi a crítica. E aqui o máximo que eu posso tirar da igreja depois da morte de Jesus, que Jesus pagou por essas críticas com a própria vida, foi que Pedro foi designado para propagar as lições de Jesus, e assim se deu, e aqui é o máximo do território bíblico que eu consigo chegar. Agora eu vou ter que pular um pouco de história. Você se coloca agora numa visão de imperador. Finge que você é um imperador romano. Você é dono de um vasto território, você é louvado pelas pessoas como um deus. Então seu ego está lá em cima. E aí, do nada, chega aos seus ouvidos que um jovem da periferia do Império Romano está dizendo que você não é o Deus dos deuses, mas existe um a mais que é Deus dos deuses, né? O Rei dos reis. Isso enfureceu o imperador. Como pode? Eu sou o Rei dos reis. Então, e aqui um outro negócio em história, uma posição que é para você, todo e qualquer movimento ou império se desfacela quando você mata o líder, a cabeça do movimento. Isso aconteceu com o Império Napoleônico, Macedônico, enfim, revoltas no Brasil infinitas, que quando se mata o líder, mata a revolução. E com Jesus, e com o cristianismo aconteceu o contrário, né? Que é uma coisa normal. Você matou o líder, que era Jesus, uma ação política. Inclusive, Jesus não só mandaram matar Jesus, né? Mandaram ele carregar uma cruz por todo um percurso para que todo o império veja que aquele que se levante contra o imperador será morto na frente de todos. Então, você vê por trás do imperador um manejo administrativo, né, para administrar o império. E aí, isso foi normal, porque o cristianismo se propagou, aumentou, né? Imperadores como Nero, que incendiaram casas de cristãos, colocaram cristãos no Coliseu Romano para serem devorados por leões, não conseguiu aquietar o cristianismo. O cristianismo aumentou, se propagou, e glória a Deus por isso, né? Então, em certo momento, e por que o cristianismo se difundiu? Isso entra um pouco, os historiadores entram em consenso que isso aconteceu porque o Império Romano, né, a maior parte como era pobre, e se você vê um filme do Império Romano, você vai ver sempre todo mundo bonitinho lá e tal, mas isso não era uma realidade para todo o povo, a maioria era pobre. E Jesus tinha essa mensagem às pessoas pobres. Jesus veio dos pobres e com aquela mensagem de humildade, de dividir o pão com o seu próximo.
Então isso ganhou uma adesão com as pessoas da camada popular e se difundiu pelo Império Romano todo. Ao passo que um probleminha para o imperador que começou lá, né, para que eles gostam da informação, o imperador Tibério César, que começou com um probleminha lá, se tornou um negócio que você não poderia tampar os olhos para aquilo. E aí chegou no império de Constantino, e ele teve que decretar, chamado Edito de Milão, para acabar com essa carnificina que era aos cristãos, as perseguições aos cristãos. E aí isso cresceu mais ainda, ao ponto que o imperador Teodósio Romano, no final do Império Romano, teve que decretar, ele tinha um pouco mais de afinco com o cristianismo, e pelo Edito de Tessalônica, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E aí, eu sou um pouco da cabeça dos cristãos, você deve estar, isso aí, da hora, que bom. Pois é, não. Aqui vai começar um erro, né? Aquele negócio que Jesus tinha criticado de misturar política com religião, e aqui volta aquela mistura de política com religião, que aqui vai começar a ter um problema que lá na frente a igreja vai se tornar um monstro que mata a pessoa em nome de Deus. Um historiador chamado J.S. Lehman, ele fala que quando o cristianismo cresceu e se impôs contra o Império Romano, o mundanismo penetrou seus costumes no cristianismo e impôs. Então aqui começa a corrupção dentro da igreja, né? E aí o Império Romano era desse tamanhozão, ia do Atlântico até a Ásia, era um negócio gigantesco, só que estava fraco, e aí ele acabou se quebrando no meio, uma parte ocidental e outra oriental. A parte oriental não vou me atentar muito, mas para quem é da parte de direito sabe que um dos imperadores dele foi Justiniano, e que fez o Código Justiniano, né, Corpus Juris. Falei em latim porque eu estou fresco hoje. E na parte ocidental é que eu vou me ater mais. E essa parte começou a ser invadida por vários povos bárbaros, com outras religiões. Se você quer ter uma ideia como os povos bárbaros, é só assistir Como Treina Seu Dragão, um povo parecido, só que sem os dragões. Ou então uma série chamada Vikings. E dentro desses bárbaros, eles tinham outras culturas, eles não eram cristãos. Então aqui o cristianismo poderia ter sofrido uma retaguarda, poderia ter sumido. Felizmente, de novo, o cristianismo se pôs contra isso, né? E conseguiu, porque na época meio que ser cristão começou a ser moda, né? E aí um dos reis bárbaros, Carlos Magno, acabou se cristianizando também, aí virou uma moda, todo mundo começou a se cristianizar, né? E aí você de novo, pô, que legal. Não. Aqui começa a aumentar os problemas, né? Porque com essa mistura de política com religião, a religião também começa automaticamente a se misturar com a economia e o problema começa a ficar grande. A igreja, em certo período, começou a ser mais grande que o Estado. Começou, inclusive, a aplicar impostos, chamado o dízimo de São Pedro. Ou seja, você poderia ser preso se você sonegasse imposto à igreja. Olha que doideira. Sem contar, a igreja começou a se tornar um estado ditatorial. Começou a obrigar as pessoas a aceitar o que ela achava como dogma, né? E aqui eu vou falar um pouco do povo. O que aconteceu? Invadiram Roma, os bárbaros, os vikings, invadiram Roma. E o que aconteceu com o povo? Imagina você aqui, do nada chega alguém gritando, estão invadindo o Brasil. E você, lógico, vai tentar se refugiar em algum lugar, né? Você vai numa casa de um parente que mora mais longe, né? Sei lá, no interior de Minas, do Nordeste, enfim. E começaram a surgir na Europa várias fazendinhas, que as pessoas chamam de feudos, ou aí, a Idade Média, o feudalismo. E com esse feudalismo, pra você ter uma ideia do que era o feudalismo, de novo,
É só você assistir alguns episódios do Pica-Pau. Pica-Pau, com seu ilustríssimo cavalo pé de pano, tem alguns episódios na Idade Média, com reis, princesas, condes, enfim. Outro é a novela da Globo, qual é o nome? Salve o Rei. E eu não sou noveleiro, tá legal? Salve o Rei. Que é parecido, né? Tipo, a Idade Média, como é. Bom, e aquele povo, pobre, começou a ser reprimido pela igreja. Né? Quem não aceitasse as coisas, as normas da igreja, poderia ser morto. Você não deve estar entendendo o que eu estou falando. Eu vou dar um pouco de peso às minhas palavras. Stalin na Rússia matou cerca de 10 milhões de pessoas, né? Que é um número grande, né? Você fica, nossa, 10 milhões. O nazismo na Alemanha matou cerca de 20, o dobro, né? E desses 6 milhões eram judeus. Mao Tse-tung na China matou 45 milhões de pessoas. Somando tudo, 45 com 20, com 10, 75 milhões de pessoas mortas por esses três regimes. E aqui, a igreja, sabe quanto matou nesse período? Por meio de torturas, pessoas queimadas em fogueiras, né? As estimativas com documentos do Vaticano giram em torno de 85 a 100 milhões de pessoas. Dá pra ver a carnificina que isso se tornou, né? A doideira. Pessoas sem amor governando a igreja, matando outros seres humanos. E aí deu na cabeça de um papa de querer retomar, né, a Terra Santa. E aí começou uma guerra pelo cristianismo, né, pelos papas, para retomar. Ou seja, a pessoa pegava em arma para matar em nome de Deus, para querer uma terra, um pedaço de terra. É a Terra Santa de Jesus? Sim, mas você vai matar pessoas por causa disso? Até onde vai essa doideira da época? Então, você começa a ter ideia que você, como cristão, tem uma dívida histórica com a humanidade, por essa igreja do passado que foi. Então, Então você começa a ver a mistura que a igreja começou a ter, de política com de religião, com política, com economia, com mortes, falta de amor. Então, aí, chegou. E para fechar o último prego do caixão da igreja daquele tempo, haviam duas práticas, né, que incitaram os jovens a mudar de situação. A primeira era a hipocrisia dos padres, né, daquela época. Imagina você, né, a igreja dona de terras. Sim, a maior parte das terras eram terras da igreja, chamadas terras eclesiásticas. A igreja era dona de territórios gigantescos. Padres riquíssimos, milionários, papas. E o povo pobre, morrendo de fome. E o padre extorquindo o povo, né, pelo dízimo de São Pedro, dizendo: se você tem 2, dá 1 ao próximo. Dá para ver a hipocrisia da época. E outro fator foram um ato da igreja chamado simonia. Simonia define-se por venda de ações ou objetos espirituais. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que em certo momento da igreja, em um período, eram tabelados pecados e valores para serem perdoados, né? Se você roubou, tantos reais para você ser salvo. Se você estuprou, tantos reais para ser salvo. Olha a doideira, né? Até que ponto a gente vai comercializar a fé desse jeito? E a venda de objetos espirituais, por exemplo, a igreja vendia pedacinhos de madeira dizendo ser parte da cruz de Cristo, espinhos dizendo ser da coroa de Jesus, um osso falando que é do fêmur, do burrinho que Jesus entrou. Alguns livros dizem que se você juntasse todos os pedacinhos de madeira naquela época que falavam que era da cruz de Jesus, dava para montar um barco.
né? As pessoas pegavam um frasquinho, olha, da cruz de Jesus, vamos vender. Então, chegou num ponto insuportável, né? E aí, 2 jovens, um sacro, um gordinho chamado Martinho Lutero, o Sacro Império Romano Germânico, ou atualmente Alemanha, e o outro, onde era a França, mas hoje em dia é a divisa entre a França e a Suíça, chamado João Calvino. Eles eram jovens, João Calvino mais jovem ainda, e eles protestaram contra isso, e aqui está a nossa origem, os protestantes. Protestantes contra o quê? Protestantes contra aquela falta de vergonha da igreja antigamente, né? A nossa origem é essa, é criticar a venda da fé. Essa é a nossa origem. Então, isso se difundiu, né? Ninguém estava suportando isso. E aí, quando chegou Martinho Lutero e João Calvino, isso aumentou gigantemente. E João Calvino, em especial, tinha um apelo mais à burguesia da época. Isso se difundiu mais ainda. E onde foi passando, foi ganhando um nome diferente. Tipo, na França, tinha o nome de Huguenots. Na Inglaterra, de puritanos. Mas só que na época, a Inglaterra era um pouco mais intolerante. É um pouco mais intolerante, por uma rainha chamada Maria, Blood Mary, ou Maria Sangrenta. E aí, esses calvinistas tiveram que se refugiar em umas colônias inglesas, as 13 colônias, ou como a gente chama hoje em dia, né, os Estados Unidos. E aqui é aquela famosa igreja que todo mundo sabe como é, né, dos filmes, que é um negocinho assim, com uma cruz na ponta, e aquele coral cantando e dançando. E aí, isso, uma parte veio para o Brasil, se difundiu em milhares e milhares e milhares de versões diferentes. Uma delas é a igreja congregacional, a qual estamos hoje. Então, é muito fácil eu me pôr aqui e ficar criticando a igreja católica, o judaísmo, e não criticar o modelo atual, né? Porque, sim, estamos em uma parte de uma crise. Falta um pouco de perspicácia das pessoas perceber que esses 4 pilares que Jesus lá atrás tinha criticado está se repetindo, né? Primeiro, a falta de amor. A mentalidade cristã ainda muito remete àquela igreja cristã, a igreja católica que matou milhares. A gente acha que a nossa fé tem que ser colocada como lei. Jesus não veio como um da dinastia César para fazer um império cristão, Império Romano cristão. Tanto que quando isso aconteceu coisa errada. Mataram cerca de 100 milhões. 100 milhões, para ter uma ideia, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Tem cerca de 12 milhões de pessoas. Isso daria o equivalente a mais de 7 estados de São Paulo mortos em nome da igreja. Documentado em nome da igreja. Diz em nome de Deus. Então, a gente acha que isso tem que ser colocado, né? E quando a gente vê uma coisa que ultrapassa a nossa fé, a gente olha com repugnância. A gente olha com nojo, né? Esse tempo, as coisas estão mudadas. Entendeu? Jesus nunca colocou numa posição assim. Jesus se colocava numa posição de ajuda. Uma posição tolerante, de respeito. De respeitar o livre-arbítrio do outro. A política. Não. A hipocrisia. Naquele momento que eu falei que padres eram milionários, né, e o povo passando fome, não pense você que hoje não é a mesma coisa, né? Pastores, donos de terras, vão pregar com uma bota de não sei quantos mil reais, com um chapéu, eu acho que até você já deve ter sabido o que eu estou falando, com chapéus que variam de 5 a 10 mil reais. E o povo geralmente vai para a igreja de ônibus, né? Pessoas pobres, e que falam, você tem que dar o dízimo, né? E o cara enriquecendo com esse dízimo. E aí ele falando, quando você tem 2, dá 1 para o seu próximo. Dá para perceber a hipocrisia daquela mesma época e daquela mesma época de Jesus? Dá para perceber também, e política, né? A mistura de religião com política.
Deus lá, Jesus, Deus, é a mesma coisa. Jesus, em certo momento, falou: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Partido Social Cristão. Dá para imaginar essa mistura evidente aí? Partido Cristão no Congresso Nacional. Que doideira, né? Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Vai um presidenciável, glória a Deus. Olha a doideira. No meio de um debate presidenciável, alguém leva a Bíblia, né? Misturando o que é sagrado com o que é profano, desrespeitando o que Jesus disse, desrespeitando na cara dura os perigos que vários cristãos tiveram para preservar o que Jesus disse. E brinca com isso como se fosse, sabe, uma personagem. Sou cristão, vou defender os meus valores cristãos para que todos sejam cristãos. Até que ponto isso? Dá para perceber a crise que se começa? Os valores estão sendo degradados, e não de uma forma conservadora. Os valores estão sendo degradados pela humanidade, mas de uma forma a respeitar o cristianismo, a preservar, não ficar misturando com coisas do mundo. E bom, eu acho que já deu para perceber, né? Eu acho que eu já falei um pouco do peso que nós temos em tentar melhorar a igreja, né? Tentar ser diferente do que já fomos, né? Que nós devemos ser mais sensíveis com essas coisas e preservar o que é sagrado, e não ficar misturando como se fosse um bolo. E por último, para fechar, que eu acho que eu estendi até demais, eu queria falar do papel, para sintetizar isso, o papel do jovem. E não só do papel do jovem, mas o papel do pregador, do jovem e do cristão ou igreja. Porque igreja a gente pode entender como uma estrutura, mas como cristão. É papel do pregador se inspirar em Jesus. É se inspirar em incitar o amor nas pessoas, e não ao ódio, e nem a raiva. É papel do pregador conscientizar as pessoas da trajetória da igreja, para tomarmos cuidado com os rumos que estamos tomando. E o pregador, além de tudo, não só trazer uma mensagem de paz e benignidade para que as pessoas saiam domingo felizes e repitam tudo na segunda, mas também trazer às vezes uma martelada para colocar as pessoas, assim como Jesus criticou, né? Às vezes parecia um pouco mais imperativo, mas é necessário um pregador se colocar na frente e falar: estão fazendo errado. É perceber o momento e falar: está errado. Isso não é cristianismo, isso não é ser cristão. É papel do jovem ser mais crítico ainda, assim como Jesus foi crítico, assim como Martinho Lutero e João Calvino foram. É se colocar, né, uma posição crítica, falar: ó, não concordo com isso, está errado, né? Colocar a igreja na linha. E é papel, por último, do cristão, como Jesus falou, perdoar o imperdoável, amar a todos. É você ajudar ao próximo, é você olhar ao outro se vendo. Vê se você faria, se você estivesse na posição dele, você estaria em uma posição de julgamento. E acima de tudo, tentar ao máximo ser diferente. Não sempre a mesma coisa, até porque necessitamos ser diferentes. Precisamos ser diferentes, não é tentar. Você necessita disso. Como cristão. Se você quer ser cristão,
Não seja passivo. Porque senão você está perdendo tempo. Você está lidando com uma coisa séria, com uma coisa milenar. Bom, eu acho que eu disse que eu era para ter falado e espero que vocês sejam um pouco melhores do que quando eu comecei a pregar. Bom, é isso. Uma boa noite. Obrigado.